Fala aí pessoal, tudo bem? Iniciando mais um acompanhamento mensal, vamos falar sobre o Cadif 11, o FIINFRA. Pessoal, antes de começar, eu quero voltar com aquela campanha que eu estava fazendo, que é a campanha dos 50%. Essa imagenzinha aqui, que essa imagem está atualizada, essa imagem é dessa semana agora, do dia 15 de abril, dos que ainda temos mais de 50 pessoas, 50% de vocês que estão assistindo não são inscritos. Então, ou se você é um inscrito que está assistindo, o outro que está assistindo agora não é. Então, não custa nada se inscrever, pessoal. É só apertar o botãozinho aqui embaixo de se inscrever, vai me ajudar bastante a continuar produzindo esse conteúdo que eu tenho certeza que é de qualidade. Vejam, todos os domingos agora eu estou produzindo conteúdo de fundamentos, né? Não somente as análises de relatório mensal, mas também de fundamentos. No último domingo, se eu não me engano, foi o de shopping, que eu fiz os indicadores de shopping, comparei 5 fundos de shopping com base nesses indicadores. Então, um conteúdo muito bom, assim, tive bastante retorno positivo. Então, pessoal, não deixe de se inscrever. E voltando agora pro Cadif, se eu não me engano, foi essa semana ou semana passada que eu soltei o vídeo do IFRA 11. E eu falei um ponto, até chamei um pouco a atenção, da questão da isenção de imposto. Para vocês lembrarem, o que é um FIINFRA? É um fundo que investe em debêntures, né? Investe em debêntures de empresas de energia, de infraestrutura. E essas debêntures, a grande maioria delas são incentivadas. O que é incentivada? Todo ativo de renda fixa, ele tem uma cobrança de imposto sobre o rendimento que varia na tabela de progressivo quanto tempo você deixa o ativo, o seu investimento lá. De até 6 meses vai ser cobrado 22,5% de imposto, de 6 meses a 1 ano 20%, até acima de 2 anos 15%. No caso das debêntures incentivadas, até para poder incentivar esse mercado, então ter um atrativo para o investidor, essas debêntures elas são isentas de imposto. Então essas debêntures entram na mesma categoria de CRA, de CRI, de LCA, de LCI. Então entram nessas categorias. E então tem esse benefício. Então o FIINFRA, além de você, quando você investe no FIINFRA, você está diversificado em um monte de debênture. Em vez de você comprar uma diretamente, você compra várias debêntures através de um fundo. E a liquidez te ajuda muito nesse caso, porque se você precisa vender, para você vender uma debênture, você vai precisar vender no mercado secundário. No caso do FIINFRA, você vende as cotas do fundo. Então você tem liquidez praticamente imediata, né? 2 dias, né? Vendeu, 2 dias o dinheiro está na sua conta. Só que tem um ponto que é a grande vantagem hoje que a gente tem do FIINFRA para fundo imobiliário e FIAGRO, os rendimentos são iguais, né, a questão da isenção, todos os ativos são isentos de imposto, porém, fundo imobiliário e FIAGRO, se você vende a cota com lucro, você paga 20% sobre esse lucro. Se você comprou por 100 e vendeu por 120, você paga 20% sobre esse lucro. No caso de FIINFRA, você tem isenção também no ganho de capital. Então, o próprio Juro 11, por exemplo, ele coloca lá no relatório que a isenção é total de imposto. Porém, tem um ponto que inclusive foi elogiado, porque muitas pessoas não sabiam, se você compra e vende em menos de 30 dias, você é cobrado IOF. Então, porque ele é basicamente um ativo de renda fixa que é negociado na bolsa, tem característica de renda variável. Então você tem cobrança de IOF. Então ele não tem isenção total se a venda for em menos de um mês. Você vai ter cobrança de IOF. Passado um mês, aí sim ele vira isenção total. Então só tomem cuidado com esse ponto. Se vocês venderem com menos de um mês a compra que vocês fizeram, vocês vão ter IOF, tá bom? Então vamos falar sobre o Cadif, que na minha visão agora é de março, né? Ele continua sendo o fundo, o FIINFRA mais conservador que a gente tem, e na minha visão o melhor FIINFRA que a gente tem hoje. Obviamente, pessoal, eu não recomendo aqui, eu recomendo apenas para os meus alunos e para os membros do Grupo Plus. Lá tem preço máximo de compra, então se você tiver interesse, ou seja membro ou seja meu aluno, que inclusive tá aqui embaixo a lista de espera, né, para a próxima turma, o pré-cadastro para a próxima turma que vai começar agora em março. Então, pessoal, falando sobre o Cadif, ele teve uma queda na diferença, na verdade, no spread entre a cota de mercado e a cota patrimonial. Ele ficou muito próximo. E se a gente pegar hoje, deixa eu ver aqui. Só para vocês verem aqui como eu não estou mentindo, pessoal, olha aqui, ó.
50% de não inscrito e 50% de inscrito. Deixa eu pegar aqui o Cadif, só para ver quanto que ele fechou. Cadif 11 aqui, ó, 137, então tá nesse valor aqui, pouquinho próximo, né? Aumentou um pouquinho. Então tá com uma janela interessante de oportunidade, porém, pessoal, vocês têm que ter ciência de um ponto. Voltando lá, só para vocês verem que a questão da diferença não foi basicamente, se a gente pegar no último mês, a diferença basicamente não foi por causa da. Obviamente que teve uma queda aqui, né? Chegou a estar até dia 5 de abril 139, caiu. Mas a grande diferença entre se aproximar a cota de mercado e a cota patrimonial é porque a cota patrimonial também subiu. E isso, eles até colocam aqui. Isso tem muito a ver com a compressão de queda, da compressão de taxa que teve, que eu comentei com vocês. Eu fiz um vídeo, inclusive, de um dos FINFRAs aí, agora eu não lembro que foi do mês passado, que eu expliquei essa questão da compressão. Porque com essa questão que a gente teve, eles até colocam aqui, da questão lá da lei que limitou os lastros, né, de LCI, LCA, CRI e CRA, então houve uma busca maior por esses ativos isentos como as debêntures. Se você tem uma busca, uma demanda maior, com uma mesma emissão, o que acontece? O preço cai. E isso é normal, na verdade o preço sobe, as taxas que caem, né? As taxas caem, você tem uma compressão da taxa do spread, que a gente pode ver, deixa eu ver se eles colocaram nitidamente aqui, ó, isso começou lá em janeiro, olha a compressão do spread exatamente porque você tem uma maior procura, o preço sobe e o preço subindo a taxa cai. Então aconteceu isso, né? Então o preço subindo, você valorizou o patrimonial desses ativos. E não necessariamente porque é uma condição de mercado inerente a isso, foi mais por uma questão de demanda. O aumento da demanda por esses ativos. Então, só tome um pouco de cuidado, porque essa valorização patrimonial pode ser que não seja duradoura. E isso volte, se a gente for pensar aqui, olhando por esse próprio gráfico aqui, em tese, voltar para esse patamar aqui de spread, pelo menos de 1%, de 1,5%, se a gente for buscar carteiras normais, se a gente for pegar carteiras como próprio juro, carteiras de FINFRAs bem conservadores, eles buscam essa diferença de spread. Olha aqui, ó, objetivo do spread de 0,5% a 1%. Então a gente está falando nesse pedaço aqui, né? Nessa aqui. Então, voltando para esse patamar aqui, o patrimonial vai cair. Então, só tomem cuidado com esse ponto para não ficarem tão animados, né, com essa janela, porque a cota sendo negociada aqui, esse patrimonial cair para 134, 133. Então, só tomem cuidado com isso, que esse patrimonial ele pode estar um pouco inflado por causa dessa questão da compressão das taxas, tá bom? Bom, então aqui o pagamento dele, 1,35, continua pagando muito bem, muito bem. Assim, ele vem trazendo muito resultado. Aquilo que eu já expliquei, da questão das debêntures, então isso já não vale falar mais, já falei tudo isso daqui. Aqui a parte do Fed, né, a gente já falou isso, o Copom, ele, de fato, né, a gente já sabe, reduziu para 10,75 a taxa de juros. Aqui vamos sobre as movimentações. O fundo ele comprou 130 milhões da emissão de debêntures incentivadas dessa Napoli e 330 milhões desse V2I aqui, as baitas compras, né, que ele fez. Só confirmar um negócio aqui. Não, tá certo. Então foi baitas compras, a gente tem as taxas aqui, né? IPCA mais 8, IPCA mais 8,68. Aumentou um pouquinho a taxa de carrego, se a gente for pegar e comparar com o mês passado, se eu não me engano, estava 7,2 do IPCA médio, foi para 7,3 por causa dessas compras, né, que foram feitas. Aqui a parte de variação da cota desde o início. Assim, não tem muito o que falar, né? Ele tem 31% em saneamento, 25% em transmissão, tem bastante geração solar, o que é bem bacana. Rating é basicamente quase 40% em AAA. Aqui são todas as debêntures, né? Ele é bem diversificado. Deixa eu ver se aqui a parte do não tem. Não, essa aqui é a alocação, né? A máxima é 7,7%, que é a Hélio Valgas. Aqui os rendimentos. E aqui todas as debêntures. Então, pessoal, assim, não tem muito o que falar, não é um fundo, não são fundos muito emocionantes, é basicamente uma renda fixa que é negociado na bolsa.
Então, assim, acho que o recado que eu queria passar mais era mais sobre essa questão da próprio valor patrimonial, para vocês ficarem espertos, só que essa questão do valor patrimonial ter subido, mas é mais por causa dessa compressão. Se ele voltando para o spread normal, essa cota patrimonial vai cair. Então, só para vocês ficarem espertos em relação a isso, não achar, obviamente que ele pode estar em oportunidade, porque ficou muito próximo, mas não se baseiem somente nisso na análise, tá bom? Espero vocês no próximo vídeo.